recursos escassos, da água para todos, daquilo que é a base físico-química que permite o planeta, a Mãe Terra, se renovar e continuar a dar tudo aquilo que nós precisamos. Se nós não cuidarmos disso, nós esvaziaremos a sustentabilidade. Eu lamento profundamente que em todos os documentos que a ONU apresenta, inclusive esse da Rio+20 e outros dos vários encontros, nunca ou raramente entra essa categoria do cuidado. E se nós olharmos, praticamente tudo está descuidado. Desde as nossas crianças na rua, os nossos idosos, a natureza, as nossas águas, o lixo, as relações sociais descuidadas, marcadas por palavras duras, por conexões que oprimem e que não facilitam o encontro das pessoas. Então, uma das carências mais fundamentais que temos é o cuidado. Isso denuncia que nós não temos suficiente amor, porque tudo aquilo que nós amamos, nós cuidamos. E tudo aquilo que nós cuidamos, nós amamos. Então, fundamental é o cuidado. A Carta da Terra, que recolhe a consulta talvez mais importante e maior que se fez na humanidade. Eu participei dessa consulta de 1992 a 2000, onde perguntávamos a mais de 300 mil pessoas de todos os povos, de todos os grupos, de indígenas, até centros acadêmicos, universidades, religiões, o que a humanidade quer da Terra. Reunimos toneladas de materiais. E aí fizemos uma leitura de cego para captar o que era mais relevante. Daí saiu um documento que eu considero um dos mais inspiradores do começo do século XXI. A primeira frase desse documento diz o seguinte: a humanidade se encontra num momento crítico de sua história, no momento em que ela deve fazer uma escolha. E a escolha é essa: ou criar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou então aceitar a nossa destruição e a destruição da diversidade da vida. No fundo era, ou nós cuidamos, ou não temos futuro. Dos 23 que redigíamos, sob a coordenação de Mikhail Gorbachev, Maurice Strong, que era o subsecretário da ONU, vários deles disseram: não, isso é demasiado, isso vai apavorar a humanidade, isso vai assustar as pessoas. Então mandamos essa frase aos 3 principais instituições de ciência do mundo: o MIT dos Estados Unidos, a Real Academia de Londres e o Instituto Max Planck de Munique. E os 3 institutos, essas instâncias da mais alta inteligência e pesquisa do estado da Terra, responderam mais ou menos com as mesmas palavras: que dos nossos grandes computadores nos vêm dados ameaçadores. Vocês não só podem, mas vocês devem dizer isso. Ou fazemos uma aliança para cuidar uns dos outros, nos cuidar como humanidade, e cuidar da Terra, que é a nossa mãe, ou então nos resignamos a aceitar a nossa destruição e a destruição da diversidade da vida. Então aí vocês veem a relevância e a importância do cuidado para todas as coisas. Primeiro, cuidar do planeta Terra. Já chegamos nos limites dele, encostamos nos limites da Terra. Nós consumimos num ano aquilo que a Terra demora 1 ano e meio para repor.
Nós descuidamos dos climas e por isso que são a consequência do desflorestamento, das agressões sistemáticas ao sistema Terra e ao sistema Vida. Então, esse aquecimento pode nos ameaçar pesadamente. E os últimos dados de ciência da comunidade científica norte-americana, não de um outro cientista, da comunidade científica norte-americana dizia: nós tememos, se não fizermos nada para reduzir o aquecimento, tememos o aquecimento abrupto, isto é, que a Terra, de 1,8 graus Celsius de febre que ela tem agora, pode pular para 3, 4 graus. Isso nos próximos 15 a 20 anos. Com essa temperatura, grande parte da vida que nós conhecemos não vai poder subsistir. E milhões de pessoas humanas que não conseguem adaptar-se, nem diminuir os efeitos maléficos, também vão desaparecer. Então, é a urgência do cuidado. Nós temos que cuidar. Daí a importância que nós nos vamos unir para cuidar, a começar daqueles que mais precisam desse cuidado, precisam de uma família, para serem adotados, e depois eles também vão adotar a família. Não é só a família que adota a criança depois vai adotar a família, e que é uma relação recíproca. Vamos refletir um pouco sobre o cuidado. E para refletir eu quero contar um dos mais belos mitos da tradição grega, porque aí se revela que o cuidado não é uma virtude que temos ou não temos, que o cuidado tem a ver com a essência do ser humano, é uma definição central do ser humano. O maior filósofo do século XX, Martin Heidegger, que escreveu um livro genial, que permanecerá na história como um Aristóteles ou como um Kant, ele dedica o núcleo central do seu livro a definir qual é a essência do ser humano. E ele diz: a essência do ser humano é o cuidado, não é nem o espírito, nem a liberdade, nem a criatividade, é o cuidado. Por que o cuidado? E é nesse contexto que ele conta o mito. Porque ele diz que o cuidado é aquela pré-condição que deve existir para que o ser possa emergir, possa nascer, possa existir. Segundo lugar, o cuidado é aquele antecipador que orienta nossos atos, para que nossos atos não sejam destrutivos, mas sejam bons. Então é aquele orientador antecipado que vem antes dos atos. Por isso o ser humano está à mercê do cuidado. E aí vem esse mito pequeno que eu vou contar e que vocês logo vão entender. O mito diz que um dia o Deus Cuidado estava passeando nas barrancas de um rio. E ele viu um pouco de barro e começou a moldar uma figura do barro. E saiu a figura que somos nós hoje, a figura de um ser humano. E o Cuidado ficou tão encantado dessa figura que pediu ao Deus Supremo Júpiter que descesse e infundisse espírito nesse boneco de barro. E Júpiter veio, soprou vida e esse pedaço de barro se tornou um ser vivente. E aí Júpiter disse: eu que dei a vida, vou começar a dar um nome a ele e chamá-lo pelo nome. Nisso apareceu a deusa Terra. A deusa Terra que disse: não, mas eu ofereci o material, o barro. Quem tem direito ao nome sou eu. Então começou uma discussão entre os três, entre o Cuidado que teve a ideia, Júpiter que deu o espírito e a Terra que deu a matéria, que deu o corpo. E como não se acertavam,
convocaram o Deus Supremo, Saturno, que é o pai de todos os deuses, para ele dirimir essa questão. E Saturno veio e disse: eu vou dar uma solução que vai ser justa. Você, Júpiter, que deu o espírito, quando essa criatura morrer, você recebe o espírito de volta. Você, Terra, que deu a matéria, deu o corpo, quando essa criatura morrer, você recebe de volta o corpo, recebe de volta a matéria. E você, Cuidado, que teve a feliz ideia de bolar e plasmar essa criatura, a tua tarefa é cuidar dela ao longo de toda a vida. Que se você não cuidar, ela se desfaz como uma chuva em cima de um boneco de barro e se desfaz. E o nome eu que dou. Ele vai se chamar Homem, que vem de humus, terra boa e terra fértil. Nós somos isso. Somos terra fértil. Vejam qual é a nuance, o elemento curioso desse mito. Que o cuidado é antes do espírito, antes de Júpiter. O cuidado é antes da terra. O cuidado é o primeiro sonho que houve. E esse sonho e esse cuidado deve cuidar de nós todos os dias, ao longo da nossa vida. E a gente sabe, se a gente não cuida do corpo, ele adoece. Se a gente não cuida da roupa, ela se gasta. Se a gente não cuida dos joelhos, eu tenho 2 próteses aqui. Não cuidei, agora tenho 2 próteses. Não posso tropicar, porque se tropico, caio. Outros não cuidam dos dentes, tem uma prótese dentária. Tem que cuidar. Se nós não cuidamos, nós morremos antes do tempo, adoecemos. Como diz o grande poeta Horácio, o cuidado é uma sombra benfazeja que nos acompanha todos os dias da nossa vida. É o cuidado essencial. É isso que talvez nos falte hoje, num mundo em decadência, nas pessoas que já não se reconhecem como próximos, e naqueles que perderam aquela sensibilidade profunda de poder chorar, poder se alegrar, poder caminhar junto com os seres humanos. Então, para nós cultivarmos o cuidado e permitir que ele emerja, porque ele é da nossa essência, nós somos seres de cuidado, nós temos que resgatar algo prévio dentro de nós, que é a razão cordial, a razão sensível, face a qual o Alexandre antes fez menção, e o ministro Aires Brito ontem e hoje novamente retomou. Nós estamos cansados de 5 séculos de racionalidade. Temos uma enorme cabeça, mas um coração muito diminuído. É a razão instrumental analítica, importante, porque transformou o mundo, tornou mais fácil a vida, nos levou à lua e nos trouxe de volta, criou o antibiótico que salvou nossas vidas, criou esse microfone, essa luz, essa televisão, tudo isso essa razão criou. E nós somos agradecidos, e não devemos ser obscurantistas e negar as conquistas da razão, transformada em técnica, a tecnociência. Só que essa razão, ela se enlouqueceu. Ela criou uma máquina de morte que pode matar por 25 formas diferentes todos os seres humanos. E essa máquina está montada com armas químicas, biológicas e nucleares. Numa das reuniões da Carta da Terra, eu perguntei a Mikhail Gorbachev, que foi o presidente da União Soviética: presidente, é verdade que o senhor podia tomar o telefone e deslanchar uma guerra nuclear devastadora da humanidade? E ele me disse, quase sorrindo e me batendo com a mão: senhor Boff, havia 2 generais enlouquecidos que todo momento me falavam ao ouvido: vamos ao encontro de um enfrentamento total com o Ocidente, vamos a uma guerra nuclear.
E ele disse: eu não preciso das armas americanas, nem inglesas, nem francesas, só com as nossas soviéticas eu posso destruir toda a humanidade sem sobrar ninguém para contar a história. Só com as nossas armas. Pois isso também nós criamos. Então, se nós não tivermos cuidado da nossa razão, que se tornou irracional, e que hoje a irracionalidade se mostra fundamentalmente na economia, na crise econômico-financeira, que permite que centenas se suicidem na Grécia, centenas em Portugal, dezenas na Espanha, desesperados, porque sacrificam uma nação inteira, as pessoas, em nome do vil metal, em nome dos bancos. Que é irracional que 3 pessoas tenham tanta riqueza como 46 países onde vivem 600 milhões de pessoas. Que 327 famílias tenham 65% de toda a riqueza da terra. Isso é irracional, isso é absurdo, isso é cruel e sem piedade. Isso é não cuidar da vida, é abandonar as pessoas à fome, à miséria, à marginalidade, condenados a morrer antes do tempo. Então o que nós precisamos? Precisamos resgatar o cuidado que nasce de um outro tipo de razão, que não é essa razão calculatória, que é a razão cordial, a razão sensível, a razão do sentimento, da paixão profunda. Ela está ligada ao cérebro límbico. Me permite um pequeno inciso. Quando há 225 milhões de anos atrás, surgiu na evolução do universo a espécie dos mamíferos, aí surgiu algo que nós não conhecíamos, o universo conhecido por nós não havia notado e não havia experimentado, que é o cuidado, que é o amor, que é o enternecimento, que é a proteção, porque todo mamífero cria dentro de si o seu filho.